É isso mesmo, estamos aqui diretamente de Curitiba, Paraná, em frente ao Museu Oscar Niemeyer, onde nesta madrugada acaba de ocorrer um furto de um artefato histórico que pode reescrever a história da matemática. Vamos falar agora com uma funcionária do museu que pode nos relatar mais sobre esse artefato. Ana, você poderia nos descrever, nos dar algumas definições do que seria esse objeto? Então, a Tábua de Babilônia é uma placa feita de argila. Ela contém cálculos exponenciais avançadíssimos. Ela tem mais de 3.700 anos e ela é a mais antiga tábua com cálculos exponenciais já conhecidos. Admiradores de artefatos matemáticos que vieram de outras cidades para contemplar a Tábua da Babilônia lamentam o ocorrido. Vamos falar agora com Carla e com Mariana, admiradoras do artefato. Eu vim de São Paulo somente para apreciar essa obra, que foi descoberta no início do século XX no Iraque e doada ano passado para o Museu Oscar Niemeyer aqui em Curitiba. Eu fiquei muito feliz por estar próxima a mim e eu poder vir admirar esse artefato. É uma pena que aconteceu esse crime. Estudo há anos esse artefato, de forma amadora, e ele tem intrigado muitos pesquisadores da área. E agora que o conteúdo do artefato estava prestes a ser desvendado, a tábua é roubada, impedindo as contribuições para a matemática. Realmente uma lástima. Agora vamos falar um pouco com o policial Januário e o detetive Antônio, que estão investigando o crime. Pois é, o furto aconteceu nesta madrugada. O alarme não disparou, porque alguém desligou antes do furto. O ladrão aparentemente não deixou nenhuma pista. Mas o local está fechado para averiguações. Então, eu, o detetive Antônio, juntamente com o policial Januário, somos responsáveis por este caso. Daremos início então às investigações, para encontrar esse meliante. Sabemos, que a Tábua da Babilônia contém cálculos exponenciais avançadíssimos, e para encontrarmos pistas que nos levam até o ladrão, precisamos entender sobre o conteúdo dessa tábua. Mas para que isso seja possível, primeiro precisamos entender a definição de funções exponenciais. Obrigado pelas informações, detetive policial. Desejamos a vocês que esse mistério seja resolvido em breve. E você que está nos assistindo, não deixe de nos acompanhar. Logo voltaremos com mais informações sobre o furto da tábua. Com licença, detetive, tudo bem com vocês? Eu estava aqui ouvindo a entrevista e eu também sou admiradora do artefato. Meu nome é Cleusa, sou professora de matemática e eu posso ajudar vocês com a definição de funções exponenciais. Vamos ver alguns slides com a explicação do conteúdo. Então, para dar início à explicação sobre função exponencial, eu irei começar pela definição. A função exponencial é a função que vai dos reais aos reais, definida como f de x igual a elevado a x, com a maior do que zero e a diferente de 1. Ou seja, a função ela possui como base um número real positivo e não pode ser o zero. Exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Mas por que a não pode ser 1 e tem que ser um valor maior do que zero? Se a gente atribuir o valor a 1 para a base, todo número que a gente atribuir a x, ao expoente, sempre vai ser 1. Então, se eu pegar o valor 1 para a base e elevar a 5, a 10, a 20, ele sempre vai ser 1. E com isso, ele vai gerar uma função constante e não uma função exponencial, porque sempre vai ser 1. Então, a função será constante, por isso que a gente não pode atribuir o valor 1 para a base. E o valor também não pode ser um valor negativo e zero, porque dependendo do valor que eu colocar para o expoente, ele não vai ser uma função exponencial. Por exemplo, se eu atribuir ao valor da base menos 3 e como expoente meio,
quando eu for calcular, eu vou ter uma raiz quadrada de um valor negativo, e isso não é um número real. Então, por isso que a função exponencial, ela não pode ser valor negativo, não pode ser zero e tem que ser diferente de 1. A função exponencial, ela possui dois casos, a função exponencial crescente e a função exponencial decrescente. A função exponencial crescente, ela ocorre quando a base tem um valor maior do que 1. Então, quando a gente atribui ao valor A, é um valor maior do que 1. Aí ocorre a função exponencial crescente. E nesse caso, quanto maior o valor que a gente atribuir para x, maior será o valor de y. Já a função exponencial decrescente, nela ocorre quando a base é um valor maior do que 0 e menor do que 1. Então, o valor da base ele vai estar entre 0 e 1. Por exemplo, 1/3, 1/4, meio. Esses são valores atribuídos à base que vai gerar uma função exponencial decrescente, como mostra o gráfico. E nessa função, quanto maior o valor de x, menor será o de y. É contrário à função crescente. Agora tem 4 propriedades da função exponencial que eu vou explicar para vocês. A primeira propriedade nos diz que se eu atribuir o valor de 0 para x, ele sempre vai obter o valor, como resultado, o valor 1. Então, como a gente já viu em propriedades de potência, qualquer valor que eu elevar a 0, ele sempre vai me retornar o valor 1. Então, essa é a propriedade de número 1. A segunda propriedade nos diz que a função exponencial ela é injetiva. Isso significa que para valores diferentes de x, a imagem também vai ser diferente. Ou seja, se eu atribuir 2 valores para x, ele vai me retornar 2 valores diferentes e nunca um único valor. Isso que quer dizer ser injetiva. Para todo y existirá um único valor de x. Então, ele nunca vai ser de 2 valores gerar um valor igual, sempre vai gerar 2 valores diferentes. A terceira propriedade fala a respeito do que eu já comentei sobre os tipos de função exponencial, que na função exponencial crescente, a base, o valor dela é maior do que 1, e na função exponencial decrescente, o valor da base está entre 0 e 1. A quarta propriedade fala que o gráfico da função exponencial ela nunca corta o eixo x. Por menor que seja o valor da imagem, ele nunca vai ser 0. Ele pode até tender a 0, mas ele nunca vai ser 0, nunca vai cortar o eixo do x. Como a gente viu pela definição, a base nunca pode ser 0 e nunca pode ser um valor negativo. Por isso, o gráfico ele nunca vai cortar o eixo do x. Então, a função ela nunca terá um valor 0. Como vocês podem ver, a função exponencial é um tema bem tranquilo de ser trabalhado, não é muito difícil, é bem fácil de compreender e espero que com essa explicação a gente consiga desvendar o mistério do roubo da Tábua da Babilônia, do artefato matemático que foi roubado do museu. Perfeito. Muito obrigado, professora Cleusa. Agora vamos continuar com nossas investigações. Então, precisamos descobrir qual é o próximo passo para entendermos o conteúdo desta tábua.